Glória a Deus, a apóstola já me deu aqui carta verde. Assim que é bom que a gente fica livre para o fluir do Espírito. Eu estou muito feliz, muito honrada de estar aqui nessa cidade que eu tanto amo Goiânia. Já estive algumas vezes aqui ministrando. E como boa nordestina, a primeira coisa que eu faço quando chego em Goiânia é pedir que me levem para comer pamonha. A melhor pamonha do Brasil. A primeira coisa que eu pedi, a pastora Bruna atendeu o meu pedido, glória a Deus. Então eu já estou sendo muito bem tratada aqui, por esse povo tão acolhedor, por esse povo tão apaixonado. E eu ouvi dizer que aqui nessa casa, que aqui nessa igreja, existe um povo apaixonado por Jesus. Aleluia! Muito feliz. Obrigada, apóstola Noemi, apóstolo Sinomar. Para mim é uma honra estar nessa plataforma, nesse púlpito que eu sei que foi construído com muito suor, com muitas lágrimas, com muito joelho dobrado no chão. Então eu entendo que nós precisamos honrar o legado das gerações que vieram e que prepararam o caminho para que nós estivéssemos aqui antes. Também agradecer a Deus pela vida da pastora Bruna, da bispa Cristiane. Cadê a bispa? Está por aí? Minha querida amiga. Mulheres que eu tive o privilégio de servir, de conhecer. Agora em agosto, estiveram comigo numa imersão para líderes, para pastoras que eu faço aqui no Brasil, que eu faço nos Estados Unidos. E Deus tem nos feito assentar em mesas, porque eu entendo, algo que o apóstolo falou nessa hora, eu creio profundamente. Durante muitos anos, a voz da mulher, ela foi calada. Muitos anos, as mulheres foram intimidadas e paralisadas. E aí, num outro momento, houve um extremo ideológico. E eu creio que agora nós estamos num momento muito profético nas nações, onde a voz da mulher está sendo resgatada não por causa da ideologia, mas por causa de uma palavra alinhada, por causa de uma vida pautada nessa palavra. E eu e você somos chamadas por Deus para sermos essas mulheres posicionadas para esse tempo. Livres para fluirmos nos nossos dons, livres para sermos as mulheres que o Senhor nos criou para ser, com graça, com autoridade. E antes de eu repartir essa palavra com você, deixa eu terminar de me apresentar e compartilhar alguns materiais. Eu sou Flávia, casada com Fred, há 19 anos, Fred Arraes. Ele é pastor, ministro de louvor, provavelmente você já ouviu, já cantou alguma das canções dele. Nós estamos no ministério há mais de 20 anos, como pastores há 18 anos. Somos maranhenses lá de São Luís, Maranhão. Alguma maranhense aí? Oh, glória a Deus. E pastoreamos ali ao lado do meu sogro por quase 14 anos, quando o Senhor nos enviou para o Piauí. Olha aí, está aparecendo a foto da minha família, gente. Sou mãe de Ana Vitória, de 17 anos. De Samuel, de 13 anos. E toda mãe diz isso, né? Nossos filhos são os mais lindos de todos, né? Quem é mãe me entende. Olha aí, a irmã já falou. Então o Senhor nos enviou. Há 6 anos atrás nós nos movemos para o Piauí. E então nós plantamos ali a igreja Angelim Teresina. A igreja nasceu em São Luís há mais de 35 anos atrás. Igreja Batista do Angelim. E ali nós temos sido em Teresina missionários. Há 5 anos e meio já são 6 igrejas plantadas para a glória do nome do Senhor. Esse sábado agora nós tivemos o batismo de 530 pessoas. Do estado menos evangelizado da nossa nação, Deus tem aberto ali uma fonte, um rio a jorrar, que tem alcançado e transformado vidas. Esse é o nosso Deus. Algum piauiense aí? Eita, eu estou cheio de nordestino aqui, gente, cheia do fogo de Deus. Então nós estamos muito felizes ali. E eu tenho trabalhado no ministério com mulheres já há mais de 20 anos. E quando nós chegamos ali no Piauí, Deus me deu uma palavra muito clara para treinar um exército de mulheres que vai viver em plenitude o seu chamado nessa estação, nessa geração sobre a terra. E eu creio muito nessa palavra. Então nasceu o Pink Power, que é esse movimento para levantar, treinar mulheres à luz da palavra de Deus. E ali na pandemia, as minhas ovelhas diziam assim: pastora, manda uma palavra para a gente, por favor, ora conosco. Então eu comecei a gravar áudios devocionais.
E aquilo foi se expandindo para muito além da minha igreja local. E hoje nós temos mais de 30 mil mulheres na comunidade Pink Power. Eu acho que a gente tem um banner aí, tanto no Telegram como no WhatsApp. Essa comunidade nasceu enviando devocionais diários. Hoje eu envio textos, palavras, coisas que o Senhor tem falado nessa estação sobre a terra. E dessa comunidade Pink Power, recentemente, além de eu sempre amei ensinar a palavra de Deus, nós começamos uma plataforma de ensino para mulheres chamada Escola de Mulheres. E eu entendo, queridas, que mais do que mensagens que massageiam o nosso coração e o nosso coração, o nosso ego, Deus está nos levando de volta a sermos mulheres que amamos essa palavra. Então, que mulheres que abrem, né, mais do que o Facebook, né, é o Face, a Face no book, é a cara no livro, é abrirmos essa palavra, é amarmos essa palavra de todo o nosso coração. Então a gente tem vivido um tempo muito sobrenatural na Escola de Mulheres. Eu tenho alunas de todas as nações hoje. E quem sabe a gente não se vê nessa plataforma de ensino quando abrir a próxima turma. Deus tem feito algo muito sobrenatural ali. Eu trouxe também alguns livros e materiais que estão ali fora, algumas camisas para mulheres, voltadas para mulheres, porque essa é a minha paixão, é ministrar para mulheres. Então eu trouxe esse diário devocional para você que ama escrever a sua história com Deus no lugar secreto, chamado Devocional Pink Power. Trouxe esse livro que é o meu queridinho, Conexões que Mudam Destinos. Eu lancei ele ano passado e nunca imaginei o que Deus poderia fazer através dessa mensagem. Esse é um livro que eu escrevi baseado na história de Ruth e de Noemi. E como uma aliança construída no reino de Deus, ela pode te levar para viver a plenitude do propósito. E como uma aliança desconectada com a vontade de Deus pode te tirar do propósito. Então, o título do livro é esse: Construindo Relacionamentos Saudáveis que Levarão Você ao Propósito. E eu acabei, tive o privilégio, nesse mês, no início de outubro, eu estava nos Estados Unidos e eu lancei o livro em inglês. Hoje ele está com distribuição no mundo inteiro pela Amazon. Deus faz o sobrenatural. Você sabia que o Senhor pode pegar uma pequena sementinha sua e fazer multiplicar? Basta que você diga sim para Ele. Existe poder no seu sim. E mais recentemente, agora em setembro, eu lancei um outro livro chamado Você Pode Recomeçar. Esse eu não consegui trazer, porque ele esgotou em menos de um mês de lançado. Então a gente está na fábrica de novo para gerar novos livros. Acredito que daqui mais 2 semanas a gente já tenha ele. A bispa Cristiane e a pastora Bruna falaram: eu fiquei esperando ter o livro. Eu falei: acabou, na última viagem que eu fiz foram todos. Mas Você Pode Recomeçar são 10 lições bíblicas para o recomeço, um livro que eu escrevi baseado no livro de Neemias. Então eu sou uma pregadora exegética, eu amo pregar baseado na Bíblia, escrever baseado na Bíblia. Lógico, engraçado isso, ter que dizer isso. Mas uma vez alguém chegou para mim e disse: pastor, eu gosto muito das suas pregações, você é uma pastora tão bíblica. Eu falei: gente, isso é um elogio? Não era para ser assim? É para ser assim. Mas a verdade é que muitas vezes nós temos visto mensagens cada vez mais diluídas da palavra de Deus. E eu creio que as mulheres que Deus está forjando nessa estação sobre a terra são essas mulheres que sabem exatamente o seu lugar no reino e que estão preparadas para viver um tempo sobrenatural entre as nações da terra. Eu vim aqui nessa manhã em Goiânia perguntar se existem mulheres que estão dispostas a serem alistadas para esse exército. Deixa eu te dizer uma coisa, querida. Quando você ora e você diz: eis-me aqui, Senhor, a tua vida começa a mudar completamente. Deus começa a sacudir as tuas estruturas e te preparar para que você viva de acordo com a vontade dEle. Então eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Juízes, capítulo 4, e deixe aberto. Nós vamos meditar na palavra. Antes disso, falar do livro do meu Senhor com S minúsculo, Tem um Senhor com S maiúsculo e tem um Senhor com S minúsculo. Esse aqui é o Senhor, meu marido. Fred escreveu um livro maravilhoso chamado Eu Vejo, Aprendendo a Enxergar com a Perspectiva Celestial.
também trouxe algumas unidades ali fora. O Senhor tem falado comigo sobre as mulheres que Ele tem usado nesse tempo. E a apóstola foi muito pontual quando ela disse que Deus usou as mulheres e os homens mais improváveis. Você sabe o que eu amo na Bíblia? É porque o Senhor mostra que não é pelos nossos dons, por aquilo que a gente sabe fazer, pelos nossos títulos, mas é por quem Ele é. Não é pela nossa história do passado, se você cresceu na igreja, se você não cresceu na igreja, mas é por o poder de transformação que o Senhor pode fazer na sua vida. Eu mesma não cresci na igreja, eu me converti com quase 19 anos. Eu já fazia ali quase o 2º ano de medicina, quando eu fui encontrada pelo Espírito Santo. A minha família estava no fundo do poço. Meu pai era um cirurgião renomado e ao mesmo tempo se transformou num alcoólatra. E nós vivemos anos de disfunção familiar. E é por isso que eu costumo dizer que o fundo do poço pode ser um bom lugar para você recomeçar. Quando você bate no fundo do poço, eu não vou pedir para ninguém levantar a mão não, mas se você já esteve lá, você sabe o que eu estou falando. Você fala assim, não é na minha força, não é porque eu consigo, é porque eu preciso da tua graça, da tua provisão, do teu milagre na minha vida. E eu creio que Deus está levantando essas mulheres posicionadas, porque o ministério feminino tem crescido de uma forma poderosa. Nós vivemos um avivamento na década de 90 no Brasil, no início dos anos 2000. Quem era dessa época sabe o que essa casa viveu, o que a nação brasileira inteira experimentou, o crescimento exponencial das igrejas, através de adoração profética. Hoje mesmo eu cheguei, vocês estavam cantando uma música do pastor Cirilo. Quantas de nós fomos impactadas naquela época? Depois o Senhor começou a mover no meio dos jovens, grandes conferências de jovens, impactos através dos jovens. Mas agora, no Brasil e no mundo, o que Deus está fazendo de uma forma muito, muito especial é tocando e restaurando a dignidade das mulheres. Mulheres estão sendo levantadas de maneira profética nessa estação. E eu tenho meditado na palavra de Deus para entender quem são essas mulheres que Deus está usando. Quem são essas mulheres posicionadas para esse tempo. E eu creio que se você está aqui no dia de hoje para passar o dia dessa imersão, é porque existe fome, existe paixão no seu coração por mais de Deus, sim ou não? Olha o que diz a palavra no livro de Juízes 4, a partir do verso 1. Débora se torna juíza de Israel. Depois da morte de Eude, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei cananeu de Azor. O comandante de seu exército era Sísera, que habitava em Arosete e Agoim. Sísera, que tinha 900 carros de guerra com rodas de ferro, oprimiu cruelmente os israelitas durante 20 anos. Então, o povo pediu socorro ao Senhor. Quem julgava Israel nessa época era Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote. Ela costumava sentar-se debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela julgasse suas questões. Certo dia, mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que morava em Quedes, no território de Naphtali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe dá a seguinte ordem: convoque 10.000 guerreiros das tribos de Naphtali e Zebulon para irem ao monte Tabor. Eu farei Sísera, comandante do exército de Jabim, ir com seus carros de guerra e guerreiros até o rio Quizon. Ali eu os entregarei em suas mãos. Baraque disse a Débora: eu só irei se você for comigo, senão eu não irei. Débora respondeu: está bem, eu irei, mas você não receberá a honra nessa missão, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Uau! Meu Deus! Perceba o cenário. Naquela época existia uma opressão sobre o povo de Israel tremenda.
A Bíblia fala que Israel estava debaixo do jugo desse rei malvado chamado Jabim, e que há anos o exército que era liderado pelo comandante Císera, debaixo do comando do rei Jabim, oprimia aquele povo. Israel estava subjugado, e numa época de crise tão intensa, Deus levanta uma mulher. Escuta o que eu vou te dizer, querido. Nós estamos num momento muito pontual e profético entre as nações. Nós não podemos estar distraídas. A palavra de Deus nos diz, no livro de Isaías, capítulo 60: levanta e resplandece, porque a glória do Senhor já raiou sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, mas sobre ti aparece resplandecente a glória do Senhor. E eu amo muito esse texto de Isaías, porque ele mostra uma realidade espiritual. É verdade, as más notícias estão aí. Se você ligar a televisão, se você ouvir as guerras, os rumores de guerra, você vai ficar até ansiosa, desesperada e dizer: meu Deus, mas está tudo ruim, está tudo, o mundo, a treva está cobrindo o mundo. Quanta oposição, o inimigo está se levantando sobre as nações. E a gente sabe que até a volta do nosso amado Jesus, todo o caos vai ser instaurado para que o príncipe da paz, para que aquele que reina e governa, possa encher de glória as nações. Mas deixa eu te dizer algo que você não precisa temer em nenhum momento. A Bíblia diz: as trevas podem cobrir a face da terra, mas sobre ti, pega a tua mão direita e bate no peito e diga: sobre mim aparece resplandecente a glória do Senhor. E eu creio no que a Bíblia diz sobre mim. Você crê? Nós nos movemos não pelas circunstâncias lá fora, não pelos noticiários, mas você e eu carregamos a melhor boa notícia desse mundo, as boas novas do Evangelho, do reino de Deus. Por mais que as circunstâncias lá fora não estejam boas, veja, nós não viemos para a igreja só para nos refugiar, para receber uma palavra de renovo, de esperança. Nós viemos aqui porque esse é o nosso QG, esse é o nosso quartel-general. É aqui que nós recebemos o empoderamento legítimo e verdadeiro, que é o empoderamento do Espírito Santo, para sairmos daqui incendiadas e mudarmos essa cidade. Sobre nós a glória do Senhor aparece resplandecente. Eu amo essa palavra levanta, levanta, que está em Isaías 60, porque essa palavra do hebraico, ela quer dizer: resista bravamente, seja provada e aprovada, até que você esteja forjada para entrar em cena. Uma única palavra que carrega tanto significado. A Bíblia está falando e nos ensinando a sermos essas mulheres que vamos resistir às adversidades, que não vamos mais ser essas mulheres, me desculpa, mas a apóstola disse que a casa era minha, gatinha manhosa, mas nós seremos verdadeiras leoas, preparadas nesse tempo. Olha para tua irmã do lado, vê se ela tem cara de gatinha manhosa ou de leoa. Eu creio nesse exército de filhas do leão da tribo de Judá. Ei, você não está lutando para vencer, você está lutando a partir da vitória que Jesus já te deu. Levanta, resplandece, brilha de maneira gloriosa. Essa hora onde o mundo perece é a hora que a igreja tem que se levantar em ousadia para ser a tocha e incendiar esse mundo. Nós vemos um período de crise. Veja, perceba o cenário. Aqueles homens do exército do rei Jabim tinham 900 carros de guerra. Isso para aquela época, gente, era um poder bélico imensurável. E onde estava Israel, acovardado, diminuído, perseguido pelas circunstâncias? E no momento de tanta escuridão, Deus levanta uma mulher. E eu fiquei pensando, que tipo de mulher é essa que Deus está levantando para fazer a diferença num tempo de crise? Que tipo de mulheres são essas que o Senhor usa em tempo de crise? A Bíblia começa a falar. A primeira coisa que a Bíblia diz é que Débora era profetisa. Eu preciso te explicar algo sobre a profecia.
Porque a gente muitas vezes entende a profecia só de uma matéria mística. A gente acha que a profecia é somente o eis que te digo, eu estou sentindo, eu estou vendo, a revelação de algo que está acontecendo. Esse é um dos aspectos da profecia, que é chamado de previsão. Mas existe um outro aspecto da profecia que muita gente não sabe e que eu considero mais poderoso, que é a predição. E o que é a predição? Perceba, Deus nos criou a imagem e semelhança dele, sim ou não? Existe um estudo que foi feito pela NASA, olha que interessante. Ele foi publicado no ano de 2006, chama WMPA, depois você pode jogar no seu Wikipedia aí que você vai ler sobre esse estudo. A NASA colocou uma sonda para fora da Terra para avaliar, e o intuito era descobrir como que o universo começou. Como que começou tudo isso? E esse estudo foi publicado no ano de 2006. E eles chegaram a uma constatação meio inexplicável de que o universo tem um ponto de início, eles chamam de vértice aqui. Que antes desse ponto não existia nada, eles não sabem explicar o que é nada, mas que esse nada, presta atenção no que eu vou te dizer, um som grave como de um contrabaixo acústico aqueceu os átomos, as moléculas, e esse som deu início a tudo aquilo que começou a existir. E o universo, essa chama a teoria de expansão do universo. Você já vai entender porque que eu estou te falando dela. E o universo então começou a existir e continua a se expandir. É interessante a ciência cada vez mais nos lembrar o que a palavra diz. Porque por mais que eles não saibam o que é esse som grave, esse som que dá início a todas as coisas, você e eu já ouvimos essa história. Quando o Senhor vai criar a terra, Gênesis 1, a Bíblia diz que uma voz diz: haja, haja luz. E a partir dessa voz, desse som, tudo novo se faz. Mas onde eu quero chegar é que, se Deus nos criou a imagem e semelhança dele, ele colocou dentro de nós uma habilidade de sermos co-criadoras, de criarmos e de tornarmos, trazermos à existência aquilo que não existiria caso você e eu não se posicionássemos. Deixa eu explicar melhor. Existem coisas que ainda não existem, que ainda não foram proferidas, mas que você, alinhada com os céus, como uma mulher profética, pode abrir a sua boca e predizer, e usar a sua boca de maneira profética para declarar algo que não aconteceria caso você não se posicionasse. Para de usar a tua boca para amaldiçoar, para blasfemar, para murmurar, e comece a usar a tua boca para trazer existência algo novo na vida dos teus filhos, na vida do teu marido, dessa igreja, dessa casa, dessa cidade. Comece a trazer algo novo pelo poder do haja. Débora era uma profetisa. Ela olha aquele caos instaurado e ela começa a usar a sua boca e a sua estratégia. Deus vai dando a ela estratégia para que ela possa estabelecer algo novo. Ela era essa mulher além do seu tempo, que usa aquilo que Deus depositou dentro dela para trazer à existência, à luz, novas possibilidades. E eu estou aqui essa manhã para lembrar você, mulher, que você foi feita à imagem e semelhança de Deus. Eu não sei qual a circunstância que você está vivendo, qual é o caos ou a situação desconstruída que você está, mas eu sei que se você estiver alinhada com os céus, você é uma bomba para destravar destinos. Você vai ser essa mulher que vai encerrar os ciclos de maldição na vida dos teus filhos. Até você, até a tua descendência, os teus ancestrais, pode ter havido um decreto de morte, mas a partir de você, da sua decisão, algo novo começa a acontecer. Eu posso ouvir um amém? Os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos, se Jesus não voltar até lá, vão colher das tuas decisões hoje. Então perceba, hoje é um dia muito pontual e profético, porque o mundo celebra os mortos e nós estamos aqui para celebrar aquele que já ressuscitou entre os mortos.
Aplauda o Senhor porque Ele é digno. Diga comigo, eu preciso ser uma profetisa. Você não precisa ter essa revelação do que é isso que te digo, mas você precisa abrir a sua boca para gerar coisas novas. A segunda coisa que a Bíblia diz sobre Débora, eu estou só começando a pregar, só na introdução, é que Débora era casada com Lapidote. Eu pensei que a senhora ia dar spoiler da minha pregação naquela hora. Eu falei, ai meu Deus. Mas sabe, apóstolo, o que eu descobri sobre Lapidote? Esse nome que é citado somente uma vez na Bíblia. A Bíblia diz, Débora, profetisa, casada com Lapidote. Está aí um bom nome para você colocar no seu próximo filho, né? Mas se você for estudar o nome Lapidote, Lapidote significa, presta atenção, chamas flamejantes ou tocha acesa. Presta atenção, querido. Alguns teólogos chegam a dizer, será que Débora, esse homem de fato existiu? Ou se ele é uma tipificação do fogo, da presença de uma mulher que era casada com o fogo da presença de Deus. Ainda que ele fosse, os nomes carregam um significado muito profético. Débora casa com Lapidote. Isso dá a ela, essa mulher que é casada e que abraça o fogo da presença. Deixa eu te dizer uma coisa, as mulheres que Deus está usando nesse tempo são mulheres casadas com o fogo. São mulheres que amam a presença de Deus. São mulheres que não abrem mão da sua vida devocional, da sua vida na presença de Deus, que não terceirizam a sua fé. Você e eu, minha irmã, somos chamadas para sermos casadas com o fogo. Uau! Essa mulher cheia da presença de Deus, ela está ali, a Bíblia diz que ela ficava julgando, ela também era juíza. Então ela era uma mulher muito além do seu tempo, cumprindo uma função que não foi dada a nenhuma outra mulher, porque todos os outros juízes foram homens, e Débora se levanta como juíza, como profeta, como uma mulher casada com fogo. E agora ela se transforma numa estrategista militar, porque ela está dando instruções para o comandante do exército de Israel, chamado Baraque. E a Bíblia diz que Débora vivia numa região alta, entre Efraim, entre Ramá e Betel, essa região montanhosa, e que o povo subia para ouvir o que aquela mulher falava. Porque para falar com Débora, eles tinham que, subir as montanhas. Isso me mostra que Débora era uma mulher elevada, de pensamentos elevados. Isso me lembra muito Apocalipse 4. Veja, a pessoa que recebeu a maior revelação de todas da história, que nenhum homem recebeu, nem nunca mais receberá, foi o apóstolo João. João recebeu o Apocalipse, a maior revelação de todas. João era chamado, ele mesmo se dizia, como um homem muito, a autoestima de João era muito curada. Ele diz, o discípulo amado. Ele fala dele mesmo, João era esse amigo de Jesus, enquanto Judas estava ali na última ceia, traindo Jesus. João estava com a cabeça reclinada, ouvindo a voz do Senhor, ouvindo a direção do Senhor. João foi o único dos apóstolos que permaneceu fiel aos pés da cruz quando Jesus estava sendo crucificado. Além das mulheres, é claro. Onde estão as mulheres? As mulheres não deixaram Jesus na cruz. Eu estou numa conferência de mulheres, apóstolo, me perdoe. Todos os homens que vêm, eu digo que sempre, gente, que toda conferência de mulher, os homens vêm para servir a gente, no louvor, na mídia, nos bastidores. Mas na verdade, deixa eu te contar a verdade, eles são agentes infiltrados para saber o que nós estamos fazendo aqui. Eles ficam recebendo também. Eu lembro de uma vez que eu estava pregando uma conferência de mulheres. Nossa, gente, tinha um homem tão quebrantado no meio da igreja.
tão quebrantado, esse homem dava tanta glória a Deus, mas ele ficava constrangido, porque ele dava glória a Deus e ressoava aquela voz masculina no meio da multidão. Eu disse: irmão, seja livre, receba, a palavra de Deus é para todos. Mas é interessante que, falando um pouquinho mais dessas mulheres do Novo Testamento, elas permaneceram fiéis na cruz, e eu vejo que do mesmo jeito que a mulher foi envergonhada no primeiro jardim, agora, acho que foi você que disse, o santo jardineiro, o Jesus ressurreto, no terceiro dia, Jesus ressuscita e ele dá às mulheres o privilégio de serem as primeiras a saberem da notícia da ressurreição. Do mesmo jeito que nós somos envergonhadas em um jardim, o Senhor restaurou a dignidade feminina em outro jardim. Ele colocou as boas novas do Evangelho, as boas notícias da ressurreição na boca das mulheres. O meu marido diz que é porque a notícia precisava se espalhar rápido. Não importa, não importa, o que importa é que foi para as mulheres e que o Senhor resgatou a nossa sorte. Ei! Você e eu não precisamos de ideologia nenhuma para nos defender. Nós já temos o nosso defensor e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Foi Jesus quem restaurou a dignidade das mulheres. E sabe, queridas, João está ali, amigo de Jesus, recebendo revelações ali enquanto fiel a ele, o discípulo amado. Mas anos se passam, João está ali já nos últimos dias da vida dele, na ilha de Patmos, como prisioneiro. E Jesus então aparece a ele, e Jesus diz algo para João, e ele diz: sobe para cá. Sobe para cá, João, porque eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer depois daqui. Perceba, o que Jesus estava dizendo é o seguinte, preste atenção no que eu vou te dizer. Até aqui, João, você caminhou nesse nível, foi bom, né? Você teve revelações, você viveu intimidade comigo. Até aqui, João, na sua caminhada de fé, você viveu nesse nível daí. Mas para aquilo que eu vou te mostrar, para essa nova estação, para o nível de revelação que eu vou te dar, João, você vai precisar subir. Deixa eu dizer algo para você, como igreja, como nação, nós vivemos algo sobrenatural no início dos anos 2000, década de 90, mas para aquilo que Deus está para fazer, para o avivamento grande que está para vir sobre a terra, nós, igreja, vamos precisar subir de nível, para recebermos novas revelações. Débora era essa mulher das montanhas, para que as pessoas encontrassem ela, elas precisavam subir. Uau! Uma mulher casada com a chama acesa. Uma mulher que carregava na identidade do seu nome essa palavra liberada. Uma coisa tão poderosa sobre o nome, o significado do nome Débora. Eu amo significados. Talvez seja porque o meu pai, que era um intelectual, a diversão da minha família dele, né? Não a nossa, minha e do meu irmão. Ele deu de presente para a gente o Aurélio. O dicionário Aurélio, desse tamanho. Quem é dessa época? No meu aniversário de 9 anos, você sabe que eu ganhei de presente? Não foi uma Barbie, foi a coleção da Barça. Quem é dessa época da Barça? Estou me sentindo bem nessa igreja, porque tem época que eu pergunto quem é a Barça, ninguém levanta a mão. Vinham aqueles vendedores na porta da nossa casa vender os livros, a gente passava um ano pagando, não era não? O meu pai veio me dar de presente a Barça e disse: filha, eu estou te dando de presente algo muito valioso. Eu queria uma Barbie, ele me deu a Barça. E ele ficava estudando com a gente o significado, soletrando os nomes. Então eu carrego esse legado do meu pai dos significados bíblicos. O nome Débora significa abelha, e na sua essência é a característica de uma mulher esforçada, trabalhadora, ou como eu gosto de dizer lá no meu Nordeste, uma mulher que rala. Tem alguma mulher aqui esforçada, trabalhadora que rala? Só a gente sabe. Gente, eu brinco o seguinte, que a mulher foi feita por Deus, né? Nós somos feitos, o homem foi feito do barro, Deus fez a mulher do osso. E a medula óssea, ela é essa doadora de vida.
E Deus fez a mulher usando mais o hemisfério cerebral esquerdo, que é das múltiplas habilidades. O homem mais o hemisfério cerebral direito, que é do foco, da força, da atenção para concluir tarefas. Eu não sei se isso acontece aqui em Goiânia, mas lá na minha cidade, quando a gente manda o marido da gente fazer supermercado, dá uma lista, e a gente diz assim: amor, por favor, só não esqueça o café e o pão. O que ele esquece? Eu pensei que era só lá na minha cidade. Eles foram feitos para empreender, para força. Mas essa habilidade de fazer muita coisa ao mesmo tempo é nossa. Não é porque os homens não sejam bons, muito pelo contrário, eles estão no papel deles. Mas é porque Deus nos dotou dessa habilidade múltipla. A mulher é essa que trabalha, está aqui resolvendo coisa do trabalho no telefone, ao mesmo tempo que está terminando de fazer o almoço e sacudindo o carrinho do menino. É desse jeito. Foi Deus quem colocou em nós essa habilidade. Veja, Débora era essa mulher esforçada, essa mulher trabalhadora, mas ao mesmo tempo que ela era uma mulher extremamente engajada, mobilizadora, ela era uma mulher profética que carregava dentro dela muita sabedoria e poder de ressurreição e vitória. Me escute, eu creio que Deus está levantando nessa geração uma geração de mulheres cheias de sabedoria estratégica, que carregam poder de ressurreição para mudar realidades ao seu redor, para mudar realidades na sua família. Eu quero profetizar essa manhã que aquilo que estava morto e sem esperança, hoje é o dia da ressurreição na sua vida. Existe poder de ressurreição nessa casa. Uau. Deus usa mulheres, essas mulheres improváveis, que servem a esse Deus extraordinário. E é muito lindo como nessa situação de estratégia com Baraque, ela começa a dar estratégia militar. E ela começa a dizer: ó, o seguinte, Baraque, você vai juntar aí a tribo de Naftali, de Zebulon, 10 mil guerreiros. Eu imagino ele pensando: mas eles têm 900 carros de guerra. Você vai juntar e você vai se lançar contra eles. E Baraque diz assim: ok, Débora, eu vou, mas a gente só vai se for com você. E aí Débora diz algo poderoso. Ela diz assim: eu vou, mas eu vou te dizer uma coisa, Baraque. Se eu for junto com vocês, o Senhor vai dar a vitória através das mãos de uma mulher. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho 25 anos de crente ou mais. Eu sempre achei que Débora estava falando dela. Eu sempre achei que Débora estava dizendo: é o seguinte, Deus vai me usar e o Senhor vai dar a vitória através da vida de uma mulher. Meu Deus. Mas a verdade é que Débora não estava falando dela mesma. Como uma profetisa, Débora estava olhando para um outro tipo de mulher e preparando, apontando o caminho para ela. Nós já vamos chegar lá. Mas é interessante quando nós lemos, e eu citei para vocês o texto de Isaías 60, verso 1, 3 e 5. Levanta e resplandece, porque a glória do Senhor já raiou sobre ti. Eu entendo que o Senhor está levantando mães, que o Senhor está levantando mulheres dos montes, porque Débora era uma mulher do monte. Eu lembro quando eu me formei, aliás, quando eu fazia faculdade, e que eu tive um encontro com o Espírito Santo. A primeira coisa que eu quis foi largar a medicina, porque eu falei assim: ah, Deus, eu vou ser pastora mesmo, esse negócio vai me atrapalhar. E o Senhor falou comigo: não faça isso. Eu estou levantando uma nova espécie de missionários, que serão missionários em todas as esferas de influência. Serão mães, professoras, médicas, advogadas, educadoras, mulheres do serviço social. Cada uma de nós, deixa eu te dizer algo, nunca mais diga que você está no seu trabalho secular e que só a igreja, só dentro das quatro paredes é sagrado. Porque tudo que diz respeito a mim e a você é para ser sagrado. A nossa maternidade é sagrada, o nosso trabalho, aquilo que a gente faz é para a glória de Deus. O sentido mais bíblico da palavra
trabalho vem ainda do jardim, antes da queda, de servir, abodar, que significa adoração, é trabalho. Mas o pecado transformou o trabalho. A palavra seguinte que aparece para o trabalho depois da queda, você pode estudar no original, é tripale, que significa tortura. É por isso que muitos de nós falamos assim: eu quero servir a Deus. Então eu acho que servir a Deus é estar com o microfone na mão pregando. Deixa eu te dizer, isso aqui não é nem 2% do nosso ministério. Você quer saber o que é ministério? É quando você desce, você vai viver a sua vida nos bastidores da tua jornada, de segunda a sexta, a sábado. É aí que você pode dizer: eu sou ministra em tempo integral. Débora era essa mulher que era ministra em tempo integral, fosse dentro da sua casa, fosse como juíza, como estrategista militar. E Débora está aqui sendo profética, profetizando sobre outra. Antes de eu falar dessa segunda mulher que Deus está usando nesse tempo, porque Débora é a mulher dos montes. Eu me lembro do texto de João, capítulo 5, verso 8, quando nós temos a história do paralítico do tanque de Betesda. Jesus está, essa história é contada ali, narrada, e aqui nesse texto em especial de João, a Bíblia diz que ele estava ali há 38 anos, e havia uma coisa popular, uma crença de que quem entrasse primeiro naquele tanque, quando as águas fossem agitadas, era curado. Só que aquele homem era paralítico. Todas as vezes que acontecia esse momento, não tinha ninguém para colocar. Só que Jesus chega no dia mais improvável. 38 anos de enfermidade, de esquecimento, de impossibilidade. E o de repente de Deus começa a acontecer. Jesus está passando ao lado do tanque de Betesda. Aquele que cura, aquele que restaura, aquele que renova todas as coisas está passando. Deixa eu te dizer uma coisa, minha querida, Jesus está aqui nessa manhã. O Senhor está passando nesse lugar, e eu não sei o que tem paralisado você até essa manhã, mas eu quero te dizer, hoje é o dia de você se levantar, de você se posicionar. É tão interessante essa história com o paralítico, porque a primeira coisa que Jesus pergunta para ele é: queres ser curado? O que tu queres que eu te faça? E essa pergunta que parece, eu achava assim, tipo, Jesus, não é óbvio. Presta atenção comigo, vamos pensar, nós somos mulheres inteligentes. Não era óbvio que aquele homem queria ser curado, gente? Sim ou não? Todo dia, 38 anos, ele está ali para ser curado. Não era óbvio que ele queria ser curado, gente? Não. Jesus olha para ele e diz: o que você quer que eu faça? Qual é a primeira resposta que ele dá? Ah, Senhor, todas as vezes que a água é agitada, vem alguém e vai primeiro do que eu, e eu não tenho ninguém, Deus. Às vezes, minha querida, nós dizemos e oramos e pedimos oração, que queremos viver o algo novo de Deus. Mas quando então o Espírito Santo começa a nos encher, a nos sacudir, nós começamos a dar as nossas desculpas. Ah, mas você não sabe o que fizeram comigo. Você não sabe o que aconteceu no verão passado. Você não sabe como foi doloroso e traumático a minha infância. Aí você começa a declarar a sua lista de impossibilidades. Ei, eu também tenho a minha. Depois a gente compara lá fora. O que acontece é que a gente pega as nossas listas de impossibilidade e esquece que nós servimos a um Deus dos impossíveis, dos improváveis. Ai, Deus, olha o que fizeram comigo. Deixa eu te dizer, você não tem culpa daquilo que fizeram contra você, mas você pode escolher hoje não ser mais uma vítima. Você pode escolher hoje não se vitimizar mais. Jesus olha para ele e Jesus é tão misericordioso que ele pergunta de novo: o que você quer que eu te faça? De novo ele dá a mesma desculpa: mas Senhor, não tem ninguém para me ajudar. Eu não tenho nenhum cargo na igreja. Deus, a minha pastora nem sabe o meu nome. Ela passou por mim na portaria, nem me cumprimentou. Eu não tenho lugar. Eu não sei qual a sua desculpa. Mas Jesus faz novamente essa pergunta: o que você quer que eu te faça? E ele diz: Senhor, que eu ande. E a resposta de Jesus é muito forte para ele. Porque Jesus diz para ele: levanta, toma o teu leito e
anda. Deixa eu te dizer algo, queridos, às vezes a gente está há tanto tempo paralisado, há tanto tempo no nosso leito, que o que parece óbvio, que a gente quer cura, que a gente está vindo para a igreja, a gente está buscando a Deus. É lógico, pastora, que eu quero viver o novo. Não é lógico não, a não ser que você dê um passo, que você se levante, que você se posicione. E nessa manhã você que quer viver algo novo, você vai precisar dar algo novo para Deus do seu coração. Uma área da sua vida que você ainda não deu. Jesus diz outra coisa para esse paralítico que eu acho estranha. Jesus diz: toma o teu leito e anda. Gente, eu sou muito argumentativa. Se fosse eu diria assim para Jesus. Estou falando a verdade. Jesus, é o seguinte, eu fiquei 38 anos deitada nesse leito. 38 anos, esse negócio já está fedendo. Eu não quero ver isso nem pintado de ouro. Não é não? O que eu vou pegar esse leito velho para sair andando? Deixa ele aí, larga isso aí que me paralisou tantos anos, eu não quero nem ver. Mas Jesus dá uma ordem a ele: levanta, toma o teu leito e anda. O que Jesus estava dizendo para aquele paralítico é: aquilo que um dia te paralisou vai ser o maior testemunho de milagre. Quando as pessoas olharem o leito debaixo do seu braço, elas vão saber o que eu fiz. Das suas maiores dores, das suas maiores vergonhas, Deus vai levantar um poder de ressurreição. Das coisas mais impossíveis, Deus vai fazer o sobrenatural. Normalmente os nossos ministérios começam das nossas vergonhas, minha irmã, nas nossas dores. Porque só alguém que foi paralítico é que sabe a dor de um paralítico. Uma vez uma irmã me mandou um direct no Instagram e ela dizia assim: pastora, eu acho que você devia abrir um grupo de discipulado para mulheres divorciadas, que você devia fazer isso, você devia fazer aquilo. Aí outra irmã mandou mensagem: pastor, eu acho que você devia fazer um grupo que faz visita aí as pessoas que estão em adicção, que estão viciados nas praças da cidade. Você devia isso, você devia aquilo. Aí eu aprendi uma coisa. Eu falei: ok, eu devolvo assim. Se você me mandar uma mensagem assim, eu vou te devolver desse jeito. Se Deus mostrou para você, é porque provavelmente você é a resposta. Você é a resposta. Um pastor amigo meu conta que uma vez uma irmã chegou para ele na igreja se queixando do kids da igreja, né? Ah, esse kids é muito feio, esse kids está muito apertado, esse kids isso, o ministério infantil podia fazer isso, podia fazer aquilo. E ela deu várias ideias para o pastor, e realmente o pastor estava sem líder naquele momento do ministério infantil. Ele falou: irmã, ajoelhe. A irmã ajoelhou sem entender nada. Ele disse: eu te consagro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se Deus está te mostrando, é porque provavelmente você é a resposta. Mas vamos voltar para Juízes 4, porque agora é que eu vou começar a pregar. Estou brincando, só que não. Quantas me dão 5 minutos? Levanta a mão. 5 mais 5 mais 5 mais 5. Tá ótimo, excelente, vai dar tempo. Débora está na guerra com Baraque. A coisa está truando, o negócio está acontecendo. Lembra que Débora era profetisa, que ela trazia a realidade de coisas que não existiam? Lembra que Débora era casada com fogo? Deixa eu te dizer algo, querida. Uma mulher casada com fogo, ela não carrega esse fogo só para si. Ela se transforma numa acendedora de outras tochas. Débora não estava falando dela, Débora estava falando sobre Jael. Segue a tua Bíblia comigo. Eu amo essa parte. Juízes 4:9. Débora respondeu: está bem, eu irei, mas você não receberá a honra nessa missão, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi com Baraque a Quedes. Verso 17. Enquanto isso, no meio da guerra, da batalha, Sísera correu para a tenda de Jael, esposa de Éber, o queneu, pois havia paz entre a família de Éber e Jabim, rei de Azor. Jael saiu ao encontro de Sísera e disse: venha para minha tenda, Senhor.
Entre, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael e ela o cobriu com uma manta. Por favor, dê-me um pouco de água, disse ele. Eu estou com sede. Ela lhe deu leite de uma vasilha de couro e o cobriu novamente. Sísera disse a ela: fique à porta da tenda. Se alguém chegar e perguntar se há alguém aqui, diga que não. Mas quando Sísera, exausto, dormiu um sono profundo, Jael, a esposa de Heber, se aproximou silenciosamente com um martelo e uma estaca. Diga comigo, um martelo e uma estaca de tenda. E atravessou o crânio dele com uma estaca que ficou presa ao chão. Foi assim que Sísera morreu. Volta aqui comigo. A guerra está acontecendo. Débora está marchando à frente com o exército. E ela está profeticamente dizendo: eu cheguei até aqui. Mas Deus está usando e vai usar um tipo de mulher. E é aquela mulher mais improvável de todas. Porque quem era Jael? O nome Jael, do hebraico, a tradução mais simples do nome Jael é cabrita selvagem. É aquela mulher meio teimosinha, meio arredia, meio teimosa. Aqui não tem nenhuma não, né? Só na minha cidade. Sabe, aquela mulher meio teimosa. A cabrita selvagem. Essa era Jael. O que Jael fazia? Qual era o trabalho dela, meninas? Jael era uma mulher das tendas. Jael era uma mulher do lar. Jael era uma mulher de dentro de casa. Algo interessante sobre Jael é que a Bíblia fala que a região que ela e o marido dela moravam era uma região, um território neutro. Eu não sei se você sabe, mas toda a região de guerra costuma ter uma faixa de paz, que é um corredor de trégua. E a região que Jael morava, o marido dela tinha feito um acordo com o rei Jabim de que aquela terra seria uma terra neutra, que não iria interferir na guerra. É por isso que quando o comandante do exército adversário vê que Israel está avançando e ganhando, ele foge e se esconde num lugar neutro, na tenda de Jael. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Talvez o inimigo esteja achando que na sua casa há neutralidade, mas ele esquece que dentro dessa casa existe uma Jael posicionada com estaca e com martelo na mão. Eu não te falei o outro significado do nome Jael, porque ela era imperfeita mesmo, ela era meio teimosa, mas o nome Jael significa Jael. El é o prefixo usado para descrever o nome de Deus. Jael era uma mulher imperfeita como eu e você, mas ela carregava a essência de Deus dentro dela. E todas as vezes que tiver uma Jael posicionada numa tenda, não tem neutralidade. O que Débora estava fazendo era dizer: Deus vai dar a vitória nas mãos de uma mulher. Ela não estava falando sobre ela estava falando sobre uma mulher posicionada dentro da sua casa. E deixa eu te dizer uma coisa, minha querida, você e eu podemos ser o que nós quisermos. Eu já fui professora universitária, eu já fui tenente do Exército Brasileiro, médica e tantas outras coisas. Mas se tem uma coisa que nós nunca podemos perder, minhas irmãs, por mais que a gente ganhe o mundo, é que o nosso primeiro ministério é dentro das nossas casas. Que se levante uma geração de mulheres que tem um martelo. A Bíblia diz: não é a tua palavra como um martelo que esmiuça pedra. A palavra é o martelo. E a estaca simbolizam princípios eternos. Veja, naquela guerra, se Sísera, o comandante, fugisse, por mais que o exército fosse dizimado, para que uma guerra acabasse com uma vitória, era importante que os seus generais fossem mortos. E na hora que Sísera, o general, percebe que a coisa está pegando, ele foge, ele vai para ali. E Jael decide naquele momento, eu posso imaginar aquela mulher dizendo: até aqui, até hoje,
dia 2 de novembro de 2023, eu estive numa posição neutra, esperando que uma Débora com dons, talentos, se levantasse. Mas hoje eu decido sair da neutralidade. Hoje eu decido me posicionar. Deixa eu te dizer uma coisa, minha irmã. Nós olhamos para as Déboras, nós olhamos para os números de seguidores das Déboras. Uau, como essa mulher é incrível. Olha o tanto de coisa que ela faz. Olha, meu Deus, como ela é usada por Deus. Ela tem muitos talentos. Débora era essa. Se fosse hoje, ela ia ter mais de 1 milhão de seguidores. Ela ia ser uma mulher conhecida. E Débora estava ali com alguém que carregava essa tocha, mas que não detinha essa tocha para ela. E ela estava ali acendendo as tochas de outras mulheres. A tocha de Jael, a tocha da mulher de casa, da mulher improvável. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez Jael pudesse dizer: não, Deus, usa Débora, porque ela tem muito mais qualidade. Ela é muito mais preparada do que eu. Mas deixa eu dizer para você algo nessa manhã. O tipo de mulher que Deus está levantando, não importam os seus dons, habilidades, talentos. O que Deus quer é que você carregue a essência dele dentro de você. E que você esteja com a estaca e com o martelo, com princípios e com palavra, cravando no coração dos seus filhos, do seu marido. Mulheres posicionadas nesse tempo. Minha irmã, eu não sei qual é a sua função. Eu não sei. Talvez você seja uma Débora. Talvez você seja uma Jael. Mas Israel estava vivendo debaixo do jugo há mais de 20 anos de opressão. E por causa da estaca de Jael, do posicionamento daquela mulher, ele viveu mais de 40 anos de profunda paz. Nós vamos orar daqui a pouco. Mas eu quero que você saiba que a partir de hoje não existe mais lugar para neutralidade na sua vida. Para passividade, para falta de posicionamento. Essa casa precisa de você. Eu sei que muitas mulheres são de outras congregações. Mas eu preciso te dizer, não é só a sua pastora, a sua líder, a sua apóstola, ou mulheres Déboras que Deus levanta nessa geração, ou que estão com o microfone na mão. Deus quer usar você, mulher das tendas. Deus quer usar você, mulher improvável, para ser essa guerreira posicionada estrategicamente. Deus está usando essas mulheres sem nome. Eu creio que esse próximo avivamento é muito não de nomes conhecidos, de gente ali famosa, de número de seguidores. Vamos parar com isso, gente. O único nome que tem que estar acima de todo nome é o nome de Jesus. Se sua pastora convocar, está convocado. Pode ser quem for. Eu vou para lá porque Jesus vai estar lá. E eu é que não vou ficar de fora. Essas mulheres que carregam a palavra de Deus, o conhecimento da palavra. Talvez você seja chamada para ser uma Jael. Você está esperando ocupar um lugar como o de Débora. Deixa eu dizer algo para vocês, me escute. No reino de Deus, cada uma tem um lugar, um chamado precioso. Cada uma de nós aqui somos importantes para o bom funcionamento do reino de Deus. É tão lindo que Débora é essa mulher profética e sabe, ela não quer a vitória para si, porque já passou do tempo da gente estar competindo, se comparando. Isso é muito pequeno. Uma mulher de Deus, ela não é insegura, ela constrói uma plataforma para que outras possam ser levantadas. Aplauda o Senhor. Ciúme, competição, ministério feminino é isso e aquilo. Eu quero cancelar essas palavras do inferno no poder do nome de Jesus e declarar que nós somos essas mulheres maduras que vamos construir uma plataforma segura para a próxima geração e que vamos celebrar o voo umas das outras. Porque a gente passa, tudo passa, só a palavra permanece para sempre.
Em Juízes 5, você vê o cântico de Débora e de Baraque. Eu quero ler só um pedacinho dele. A Bíblia diz: bendita seja entre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu. Bendita seja entre as mulheres nas tendas. Água pediu, leite ela lhe deu. Em prato lhe ofereceu manteiga. A estaca estendeu a sua mão esquerda, e ao martelo dos trabalhadores a sua direita. Uau! A verdade, minhas irmãs, é que Deus não nos chama para um lugar de neutralidade, mas para um lugar de posicionamento. Você está disposta a se posicionar nessa manhã? Você está disposta a se alistar? Quando você diz, Senhor, sim, eis-me aqui, deixa eu te dizer algo. Quando você diz isso para Deus, Deus leva muito a sério os seus sims. Porque eis-me aqui para Deus, do hebraico, Hineni Adonai, é um voto indissolúvel. Uma aliança que não tem mais volta. É Deus dizendo, quando você ora, quando você canta, quando você diz, Senhor, conta comigo. Ele está olhando para você e está dizendo, filha, eu imagino Deus, Jesus conversando com a samaritana, João 4, ele diz isso, o Senhor está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Fico imaginando o Senhor, minha mente é muito criativa, olhando do seu alto e sublime trono para a terra, para Goiânia, para aqui, para essa igreja agora, e procurando no meio de milhares, quem são as verdadeiras adoradoras? Se Deus está procurando, é porque não existem tantos assim. Isso para mim, para você é um despertamento, para que nós não sejamos multidão. Jael, por exemplo, é falada somente uma vez na Bíblia, mas ela é falada como uma heroína, porque por causa da posição daquela mulher que decidiu sair da neutralidade, o povo enfrentou um tempo de paz, desfrutou de um tempo de paz. Eu sempre me identifiquei com Débora, essa mulher guerreira, valente. Fui parar no exército, minhas irmãs. Eu queria pregar no exército, fazer capelania. A porta que Deus me abriu foi a da medicina. Eu entrei, eu servi. Isso é pauta para outro dia. Quem sabe a apóstola Noemi me traz de novo, aí eu prego sobre esse testemunho. Mas eu passei ali 3 meses de treinamento militar árduo, já com 40 anos. Fui para a selva, passei pelos processos como todo mundo. E uma das coisas que o meu comandante disse para mim, quando eu falei para ele, coronel, o senhor me deixa logo atender no posto, eu vou atender as crianças, vai ser uma bênção. Os filhos dos militares. Eu sou pediatra também, não precisa vir me pedir consulta no final, por favor. Eu sou pediatra e médica de família. E ele olhou para mim com toda aquela firmeza militar e disse, Flávia, antes de você receber a sua patente, a sua estrela, você é soldado como qualquer um. Você passa pelos mesmos processos que todo mundo. Olha bem aqui para mim, porque eu vou te dizer, talvez você esteja passando processos árduos na sua vida nos últimos anos. Mas eu estou aqui nessa manhã para te lembrar que cada um desses processos estão forjando você e preparando você para que o Senhor te dê novas patentes, para que o Senhor te leve a um novo nível de autoridade. E eu creio que essa autoridade que você está sendo revestida não é uma autoridade humana, porque ninguém pode roubar ela de você, porque não foi ninguém que te deu. É o próprio Deus que está te enchendo de autoridade a cada processo vencido, a cada batalha vencida, é um propósito liberado. Deus tem isso para mim e para você. Nós somos essas mulheres corajosas e posicionadas, que saem hoje e agora da zona de neutralidade e avançam. Quantas mulheres se alistam nessa manhã? Você diz, eis-me aqui, Senhor. Olha aí, cadê as bispas, as pastoras, as apóstolas? Olha essas mãos levantadas. Porque são essas mulheres que vão fazer uma revolução aqui em Goiânia. Que vão fazer uma revolução no Goiás. Essa cidade já foi conhecida como a cidade de maior número de evangélicos do Brasil. Eu fui alcançada pelo testemunho do que Deus fez aqui nessa casa quando me converti.
Mas eu quero dizer para você, o Senhor está fazendo coisas novas. Deus tem sempre novidade de vida. Eu quero orar com você agora. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Se nessa manhã você decide se posicionar para viver o sobrenatural de Deus. Sei que nós não vamos conseguir receber todas as pessoas aqui na frente, mas eu queria, antes mesmo de tocar a música, abre teu olho antes de fechar os teus olhos. Eu quero que você escute e entenda este apelo que eu vou fazer nessa manhã, porque você precisa estar muito consciente do seu sim. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida a partir de hoje carrega um poder de ressurreição, não só para você e para a sua família, mas através de você. E se você nessa manhã quer viver esse algo novo e sair da neutralidade, eu não sei como você chegou aqui. Existe um lugarzinho para você que você vai encontrar aqui na frente. Vem logo para frente. Eu quero orar porque eu sinto no meu espírito que essa é uma manhã de rompimento. E se você precisa de rompimento em alguma área da sua vida, vem para cá. Eu quero que você venha consciente. Eu não tem nada aqui para te emocionar. Ela tem que ser uma decisão firme. Deus leva muito a sério o seu sim. Se você quer algo novo de Deus, você vai precisar fazer algo de novo de Deus. A gente tem uns corredores. Encontra algum lugar, mas você vai dizer: Senhor, nesse dia eu me posiciono. Acabou o tempo de neutralidade na minha vida. Eu quero ser essa mulher posicionada dentro da minha casa, por onde o Senhor me levar.